Uma boa noite a todos. O nosso sentimento é de gratidão a Deus pela luz da vida. Hoje o tema, o homem de bem, através do nosso irmão Wagner. Todos nós procuramos pegar como referência o nosso mestre amado Jesus. Prece ao som musical. Ouçam essa prece ao som musical. Elevada a Deus, nosso Pai Celestial. Senhor infinito em amor e luz, mostrai-me o caminho ao Mestre Jesus. Diante da mágoa e rancor, alimente minha alma na esperança e no amor, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros e a Deus acima de tudo. Estendendo as minhas mãos ao irmão necessitado, na luz da fé, amor e caridade. Ouçam essa prece ao som musical. Elevada a Deus, nosso Pai Celestial. Senhor infinito em amor e luz, mostrai-me o caminho ao Mestre Jesus. Diante da mágoa e rancor, alimente minha alma na esperança e no amor, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros e a Deus acima de tudo. Estendendo as minhas mãos ao irmão necessitado, da luz da fé, amor e caridade. Agradeço a Jesus, nosso Senhor, e a Deus, nosso Pai Criador. O verdadeiro amor. Na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor. Na luz do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo, na luz da caridade, do amor e do perdão.
da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos, que cada um de nós seja um servidor fiel na luz do amor, assim na terra como nos céus. Jesus é o caminho, o Espírito da verdade, fé em Deus, amor e caridade. Boa noite a todos. Elevemos os nossos pensamentos então mais uma vez a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso guia e modelo, governador do orbe, bem como agradeçamos a espiritualidade maior encarregada dos trabalhos desta casa na noite de hoje. Te rogamos, Pai, a misericórdia divina para cada um de nós, encarnados e desencarnados, derramando sobre nós muita serenidade, equilíbrio, paz, bem como permita que Maria, nossa mãe, possa nesse instante visitar todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, levando a cada um deles o equilíbrio, a harmonia e a paz necessária para o crescimento deles. O tema de hoje escolhido foi o homem de bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz o seguinte: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Então, por aí nós já poderíamos definir o que é ser um homem de bem. É aquele que procura tratar o seu semelhante, o seu próximo, como ele gostaria que fosse tratado. Mas nós teríamos ainda outros elementos para que a gente possa ilustrar esse tema. E aí a gente começa indagando: será que nós nos consideramos uma pessoa de bem? Será que nós temos feito tudo ao nosso alcance para cumprir a lei de amor e de caridade, de justiça que o Cristo espera de cada um de nós? Será que realmente nós temos praticado a caridade de acordo com o que Kardec nos trouxe no livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas? Então nós vamos analisar isso no decorrer desse estudo. Então Allan Kardec, na questão 918 do livro dos Espíritos, diz: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Aí a gente lembra da passagem de Santo Agostinho ou de Sócrates, como queiramos, no exame de consciência que a gente deve fazer todas as noites quando formos descansar o corpo físico. Que nas nossas orações nós possamos indagar da nossa consciência se nós realizamos tudo isso, se nós não violamos a lei de amor, de justiça e de caridade, se nós não fizemos o mal a quem quer que seja, se nós fizemos todo o bem que nós poderíamos fazer, ou se nós negligenciamos alguma oportunidade da prática do bem, do amor e da caridade. Então, por aí a gente já percebe que não é fácil sermos homem de bem. Homem de bem, realmente, o maior exemplo que nós tivemos foi o Cristo. Depois dele, tivemos vários baluartes, vários exemplos de abnegação, de amor, de dedicação ao próximo, como aqui no nosso próprio rincão de Uberaba, o Chico.
Então nós temos muito ainda que aprender, nós temos muito ainda que caminhar. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Será que nós realmente temos fé em Deus, nas suas obras, em tudo que nos acontece na vida? Será que realmente nós temos fé na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua sabedoria para com cada um de nós? Então nós temos que procurar verificar até onde que vai a nossa confiança em Deus. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, já dizia: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então nós temos que dar graças a Deus por tudo que nós temos. Então nós temos que adorar a Deus a todo instante. Nós temos que entrar em comunhão com Ele pela oração a todo momento. E nós temos que acreditar e ser gratos por tudo que o Senhor da vida nos proporciona. Então nós temos que ter essa confiança. É essa fé que move montanhas. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós temos, hoje em dia, a gente troca muito, né? Ao invés de nós darmos valores aos bens espirituais, a gente dá mais valor em ter do que em ser. Nós estamos esquecendo que nós precisamos ser e não ter. Ter, nós já temos o que nos basta para o dia a dia, como a própria oração dominical, o próprio Pai Nosso já nos apregoa. Mas nós somos muito gananciosos em termos de bens materiais. Então nós temos que ter essa esperança no futuro, mas cultivando e cultuando os bens espirituais acima dos bens temporais. Como já diz o verbo jargão, que nós possamos cultuar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, como se nós fôssemos demorar aqui no plano Terra 200 anos, e cuidar do nosso espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Então nós temos que estar preparados. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades, todos os dissabores, todas as dores, as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. O que significa isso? Aceita as vicissitudes, as dificuldades, as intempéries da vida sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. É a tão falada resignação. É aquilo que nós não temos condições de mudar. É aquilo que nós temos necessidade de passar, seja por uma provação, seja por uma expiação, resgatando os débitos nossos das vidas pretéritas. E amanhã, com certeza, nós vamos passar por provações e expiações, resgatando os débitos que nós estamos contraindo na presente existência. Então que a gente esteja atento, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós já temos o conhecimento, nós não vamos poder alegar desconhecimento e ignorância das leis de Deus para não termos realizado tudo que Ele pede para que sejamos verdadeiramente homens de bem. O homem de bem mistura doses abundantes de caridade e amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. A isso nós damos o nome de beneficência. E é isso que nós temos que fazer, é isso que o Cristo espera do verdadeiro homem de bem, que nós possamos ser beneficentes com todos os irmãos que cruzarem o nosso caminho em busca de amparo, de consolo, de esclarecimento, de orientação. Que a gente aprenda a não retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. É difícil? É difícil. Ninguém disse que seria fácil. Ah, Wagner, você falando é fácil. Eu sei. Porque se for no meu carro também, como se diz, a hora que vem pra gente, aí a gente tem que, como diz o Chico, encher a boca de água, respirar fundo, esperar passar e perdoar. Vai chegar um determinado momento das nossas encarnações que nós vamos conseguir. Hoje está difícil, mas nós temos que começar.
Nós temos que fazer esse treinamento para ir esquecendo as mágoas, os rancores, os ódios, para que nós mesmos não sejamos os prejudicados. Nós temos aí exemplos dioturnos nas manifestações espirituais, nas sessões mediúnicas, em que os nossos irmãos que partiram deste plano, levando consigo mágoas, rancores, ódios, sede de vingança, continuam nesse sofrimento, nessa angústia, até que possam cair em si, verificar que só através do perdão é que nós vamos conseguir vencer as nossas batalhas, para que eles possam ter uma nova oportunidade na carne. Então que nós sejamos beneficentes sempre. Diz-nos ainda o Evangelho que para sermos homens de bem, pensemos nos outros antes de pensar em nós, encontrando satisfação nos benefícios que derramamos nos serviços que prestamos. Então, o primeiro beneficiado, a gente sempre já escutou isso da espiritualidade maior, o primeiro beneficiado somos nós, ao doarmos carinho, amor, perdão, benevolência, beneficência, caridade, solidariedade, fraternidade para com o nosso próximo. O primeiro beneficiado somos nós. Nós vamos receber da espiritualidade maior quanto mais nós doarmos em luz, em paz, em equilíbrio, em serenidade. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Quantas benesses nós recebemos do nosso Pai maior em virtude daquilo que nós praticamos com o nosso semelhante. Nós só temos a ganhar. E a isso se dá o nome de solidariedade. Nós temos que ser solidários, nós temos que ser fraternos, esperançosos, nós temos que ter fé. Tudo isso se exige de um homem que deseja ser um homem de bem. Continua o Evangelho. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem qualquer distinção. A isso nós já vimos que o nome é fraternidade. E aí o exemplo nós temos de uma criança brincando com um que está na cadeira de roda. Ou seja, ela está sendo humana, está sendo benevolente, está usando da fraternidade para com esse irmão, sem qualquer distinção, sem qualquer ressalva. E é isso que nós temos que partir do nosso coração, da nossa consciência, do nosso discernimento, para com todos aqueles que atravessarem o nosso círculo de convivência, olhando a cada um com aquilo de bom que ele possui, esquecendo os seus erros, os seus percalços, para utilizarmos da fraternidade. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras. Nós não temos que apontar para quem quer que seja, você está errado. Quem somos nós? Então que nós possamos, diante dessa alteridade, a isso que se dá esse nome, respeito nos outros, todas as convicções sinceras, sejam religiosas, sejam políticas, sejam de que ordem for, nós temos que respeitar como nós gostamos e gostaríamos que nos respeitassem as nossas opiniões, as nossas convicções. Então que nós não nos julguemos os donos da verdade, que nós possamos ouvir, como diz o próprio Cristo, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para que a gente possa compreender sinceramente o que é o pensamento do nosso próximo. A caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo, dizia já Cesário Cantor. E tudo o que fizestes a um destes meus irmãos foi a mim que fizestes. Está lá em Mateus 25, 40. Então nós temos que pensar que em todas as circunstâncias nós devemos tomar a caridade como quê? Como nosso guia. Somente através da caridade é que nós vamos poder cumprir com as nossas obrigações diárias, e ao examinarmos as nossas consciências no final da noite, nós dormimos com a consciência tranquila de que nós tenhamos feito todo o bem que poderíamos ter feito, não ter feito nada de mal para o nosso próximo, nem em pensamento, nem em palavras, nem em ações ou omissões. E é isso que o Evangelho, é isso que o Livro dos Espíritos, através da superioridade desses irmãos que já se encontram no plano espiritual, velando e incluindo por nós, nos legou.
perdão das ofensas, benevolência e indulgência. Essa é a verdadeira caridade. Então, que nós possamos realmente aumentá-la, dividindo-a com o nosso próximo. Perdoa e esquece todas as ofensas. Prometo nunca mais cometer o mesmo erro. Me perdoa, vai. A gente sempre fala isso. E a gente no outro dia, a gente cai em erro novamente. Aí a gente ora, a gente pede, mas nós ainda somos fracos. Mas nós estamos no melhor da nossa existência corporal. E nós temos que ir trilhando essa jornada gradativamente, a fim de que nós possamos realmente aprender a perdoar. A Sueli Caldas, eu lembro de um livro que eu li, de uma entrevista dela, em que ela dizia que desde a infância era criada dentro do espiritismo e que a única coisa que ela tinha maior dificuldade, que ela nunca viu tamanha dificuldade, era em perdoar. E principalmente os problemas parecia que vinham para afligi-la, para ver se ela conseguia exercitar, e é justamente no seio familiar. Então, é um parente difícil, é um irmão, é uma mãe que a gente não entende, não compreende, um pai, um tio, um esposo, um filho, e é justamente no seio familiar o primeiro local em que nós temos que praticar a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Ora, se nós rogamos através da oração dominical, se nós rogamos, Pai, perdoai as nossas ofensas, então, por que não perdoar a dos nossos semelhantes? Por que nós podemos rogar, implorar ao Pai perdão para nós e nós não perdoamos? É a passagem do Evangelho. Aquele que devia, que veio pedir para o seu Senhor que lhe perdoasse a dívida, e o seu credor o perdoou. Só que ele, saindo dali, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Denunciar aquele que devia para ele, para que se julgasse nas grades. Então nós queremos para nós, mas não praticamos com relação ao nosso semelhante. E é isso que nós temos que aprender no nosso dia a dia. Eu também não a condeno, pode ir e não peques mais. É indulgência para com as fraquezas e imperfeições alheias. Está lá também no Livro dos Espíritos, quando se indaga da superioridade, o que é a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. E está aí. O próprio Cristo jamais condenou quem quer que seja, mas ele advertia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Porque nós já temos conhecimento, nós já caímos em erro, pedimos perdão, fomos perdoados e vamos continuar persistindo, coisa boa não vai vir para o nosso lado. Então poderá vir coisa pior. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos pedir perdão de novo? Então, que a gente tenha a consciência de sermos indulgentes com as imperfeições alheias, que nós consigamos, pelo menos, exercitar no nosso dia a dia a prática dessa virtude, de enxergarmos no nosso semelhante somente as coisas boas que ele tem em seu coração, nas suas atitudes, porque defeitos todos nós os temos, em grande parte. Então, que nós possamos enxergar no nosso próximo tudo de bom que ele tem para ofertar, para oferecer, porque ele também tem, porque defeito ele tem, nós também o temos. Então, que a gente possa exercitar essa indulgência no dia a dia. O homem de bem não evidencia os defeitos alheios e procura sempre o bem que lhe possa atenuar. Compreensão. Nós temos, acabamos de falar, nós temos telhado de vidro. Então, que a gente não atire pedra no telhado do vizinho, ou na janela do vizinho, como queiram, porque as pedras poderão vir em nossa direção também. E aí? Então, que a gente possa ser compreensivo com os defeitos alheios, indulgentes, benevolentes. É difícil? Muito difícil. Porque a primeira coisa que vem na nossa
na nossa mente é julgar. Ah lá, viu o que fulano fez? Viu o que fulano fez? Mas aí a gente não olha. E eu? O que foi que eu fiz? Nós devíamos andar, né, como diz no livro O Diálogo com a Sombra, com uma tela mental para ir mostrando todos os nossos defeitos antes da gente julgar o outro. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Os obstáculos existem para ver até onde vai a nossa fé. Então é aquilo que Jesus pediu para nós: orai e vigiai. Vigiai as nossas imperfeições, não vigiar a casa do vizinho, não vigiar o que é que o nosso próximo está fazendo, mas que nós possamos vigiar realmente as nossas imperfeições, tudo aquilo de equivocado que nós estamos cometendo no nosso dia a dia. Já vimos que nós somos espíritos imperfeitos de terceira ordem, presos ainda à materialidade do que à prática do bem. Então, por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações, justamente para que a gente possa passar por algumas provações e expiar as nossas faltas cometidas no passado, para que numa vida futura nós possamos vir melhores, se nós não estacionarmos na presente existência. Então, perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após a outra. Então, nós temos que ser perseverantes. Mesmo que a gente caia hoje, que amanhã possamos, num novo dia, esquecer aquilo que nós fizemos de equivocado e trabalhar novamente as nossas mazelas, as nossas imperfeições, a fim de que a gente possa ir galgando os degraus dessa escada evolutiva que a todos nós está reservada. O homem de bem, ele aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. A bondade é a língua que o surdo pode ouvir e o cego pode ver, já dizia Mark Twain. A bondade é a língua que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. Então, que a gente possa realmente ser bondoso, que a gente possa aproveitar todas as ocasiões. Normalmente, nesse período natalino, a gente fica mais sensível e a gente quer ajudar mais. Mas a gente deve ajudar os 365 dias do ano. Eu sempre costumo dizer que a gente não tem fome só no Natal. A gente tem fome o ano inteiro. A gente necessita de alimento o ano inteiro. A gente necessita de amparo, de consolo, de acolhimento, de um abraço fraterno, de uma palavra de carinho, de um esclarecimento, de uma orientação, de um afago. É o ano inteiro. Todos nós precisamos disso. Então, que a gente possa também aprender a exercitar essa bondade para com o nosso próximo e nos desprendendo de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, que é a negação da humildade, da caridade, e possamos exercitar essa prática no nosso dia a dia. O maior líder da história demonstrou que é a humildade que nos torna grande. Então, o homem de bem não se envaidece pela riqueza ou vantagens pessoais, muito pelo contrário. Ele é humilde, porque ele sabe que toda a riqueza, todas as vantagens que ele possui na presente existência são empréstimos divinos para que ele possa auxiliar àqueles que estão à sua volta. E o próprio Evangelho nos diz que nós devemos, através do nosso suor, do nosso trabalho, ganhar o pão que nos sustenta no nosso dia a dia. Então, que nós jamais esqueçamos disso, de nos envaidecermos pelaquilo que a gente tem. Como eu disse no começo, o que o Cristo espera é que nós sejamos, não que tenhamos. E hoje nós estamos numa sociedade em que vale mais ter do que ser. As pessoas dão muito mais valor, às pessoas que têm, sem esquecendo-se do que elas realmente são. Então, que nós possamos enxergar no nosso próximo
na realidade, o que elas são, o que elas trazem de bom dentro de si para dividir com o próximo. Isso se dá o nome de humildade. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Então tudo é empréstimo divino, tudo na nossa existência. Então o dinheiro, o carro, a casa. Tem um velho ditado que diz, né, que dinheiro não aguenta desaforo. E muitas das vezes as pessoas, por avareza, acabam perdendo os seus bens e não sabem por quê. Então a gente tem que ter a humildade suficiente, se eu tenho, que eu possa usufruir disso com sabedoria, com humildade, mas que eu possa também, da mesma forma, auxiliar aqueles que estão no meu caminho. Então Deus, quando nos concede algo, espera em troca de nós sabedoria, discernimento, livre-arbítrio, para que a gente possa colocar tudo isso em prol de uma sociedade, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos numa sociedade, e se nós temos, é para repartir, para dividir com esta sociedade. Aquilo que muitas das vezes sobra da minha mesa e vai para uma cesta de lixo, poderia alimentar um irmão, e nós temos inúmeros padecendo de fome em todos os rincões do mundo. O homem de bem, se superior, trata os subalternos com bondade e benevolência como irmãos. A isso se chama humanidade. Aquela que serve no meu lar, auxiliando no dia a dia. A minha secretária, hoje, graças a Deus, até o nome mudou, né? É secretária do lar, não é empregada. Realmente não é nossa empregada. É um auxiliar que realiza um trabalho que eu não posso realizar porque eu estou trabalhando, eu não tenho conhecimento, eu não tenho qualificação para fazer. Eu, Wagner, não sei lavar roupa, eu não sei passar roupa, então eu necessito de alguém que me auxilie nisso. Em contrapartida, aquilo que eu sei fazer, eu vou auxiliar a outros. Isso é questão de humanidade. Isso é questão de repartir e tratar a todos com igualdade. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu até dividi ela nos grupos em que eu participo. Eu vou tentar lembrar. O menino com o pai, vendo o caminhão da coleta de lixo, diz: pai, aqueles são os homens da limpeza, que cuidam do lixo. Uma coisa assim. Aí o pai falou assim: não, eles são os homens da limpeza, os homens da sujeira somos nós. Nós é que provocamos o lixo, eles são os da limpeza. É algo desse, para a gente poder analisar, porque realmente são os nossos irmãos qualificados para recolher o lixo que nós produzimos. Então, aqueles são os homens da limpeza. São aqueles que nos auxiliam no dia a dia para que a gente tenha os nossos lares, as nossas ruas, as nossas cidades limpas. Então nós temos que tratar todos com bondade e benevolência. O homem de bem, se subordinado, compreende os deveres de sua posição e cumpre com consciência. A isso se chama dedicação. Muitas das vezes a gente percebe, sem querer julgar quem quer que seja, se você está desempregado e busca um emprego e consegue um emprego, você fica feliz. Quando você foi contratado sabendo quanto que você ia ganhar e qual o tempo, a duração da sua jornada de trabalho. Eu sempre costumo dizer isso. Então foi um acordo, igualzinho àquela parábola do Cristo dos trabalhadores da última hora. Você começou às 8 horas da manhã, quando foi no final da tarde ganhou um dinário. Aquele que começou meio-dia ganhou um dinário, que começou às 5 da tarde, às 6 horas ganhou um dinário. Uai, eu sou o dono das terras. Eu pago de acordo com o que me aprouver. Da mesma forma deve ser o senhor. Se acertou o seu salário, acertou a sua jornada, ficou satisfeito, por que depois vai meter o pau no patrão? Por que depois vai xingar, é greve, é isso, é aquilo, que está ganhando pouco? Não foi acordado? Não foi acertado? Então nós somos muitas das vezes ingratos.
e a gente não se coloca no lugar do outro. Muitas pessoas gostariam de estar no nosso trabalho, no nosso lugar, ganhando aquilo que nós estamos ganhando. Se eu não estou satisfeito, que eu procure um outro emprego. Da mesma forma, o patrão, como nós vimos. Respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. A isso se chama amor. Então nós devemos realmente respeitar os nossos semelhantes, os direitos dados pelas leis da natureza, a quem quer que seja, para que a gente possa atuar, para que possamos agir com amor, para que possamos agir com respeito a todos aqueles que nos cercam, que nos fazem o nosso convívio ser mais harmonioso, mais respeitoso no nosso dia a dia. Então, o Evangelho nos traz essa receita para que nós possamos realmente sermos homens de bem. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então nós vimos confiança, amor, dedicação, humanidade, humildade, bondade, compreensão, indulgência, perdão, caridade, alteridade, fraternidade, solidariedade, beneficência, resignação, esperança, e tem outras. Então isso aqui é como uma receita de bolo. São vários ingredientes que nós temos que colocar no nosso dia a dia para que nós possamos realmente nos tornarmos aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. O comprometimento com o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos que nos fôssemos amados. Como eu disse agora há pouco, ainda lembrando o apóstolo dos gentios, né? O Paulo de Tarso, ele já dizia: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então nós temos que agradecer a todo momento. Em tudo dai graças. Só que nós somos muito orgulhosos para que a gente possa agradecer, para que a gente possa ser grato a Jesus no nosso dia a dia, em tudo que nos acontece. Se algo de bom a gente realiza, a gente esquece de agradecer a intuição dos espíritos superiores que nos intuíram naquela prática, e a gente é tão orgulhoso e vaidoso que a gente fala: eu tive uma brilhante ideia. A gente esquece que nós somos intuídos. Se a coisa der errada, aí não foi culpa minha, alguém me atrapalhou. Então nós temos que pensar nisso, nós temos que ser mais sóbrios, nós temos que ter discernimento, para que a gente possa, no nosso dia a dia, dar guarida a essas intuições que nos chegam a todo instante da espiritualidade maior, dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos da espiritualidade que nos são caros, nos são simpáticos, que querem o nosso bem. Eles ficam felizes ao nos ver praticando bem, mas ao mesmo tempo eles ficam entristecidos quando a gente erra, quando a gente cai, e voltam a ficar felizes quando a gente levanta novamente. Então que nós possamos fazer dessa nossa presente existência, que ainda dá tempo, algo melhor, dias melhores, e possamos compreender que a única coisa que Deus quer de nós é a nossa evolução, é o nosso bem, é o nosso crescimento. Então, aos outros, como já dizia Chico, dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Olha que exemplo do Chico. Como dizia ele, eu sou apenas um cisco nas obras de Deus. E o que sobra para nós então? Se ele é um cisco. Então, aos outros dou o direito de ser como são. Eu não tenho direito de julgar, eu não tenho direito de apontar o dedo, eu não tenho condições de fazer nada com relação ao nosso próximo. Nada. É a vida dele, é livre-arbítrio dele. Agora, a mim, eu tenho o dever de ser cada dia melhor, principalmente já tendo conhecimento dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos ilumina,
no nosso dia a dia. Há muito, torno a repetir, será cobrado. Há muito será cobrado a quem muito for dado. E nós estamos recebendo demais. Então, 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Então, é outro dos mandamentos de Jesus, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, nós temos que aprender. Se não me engano, é o Rotary Lions que tem uma frase que diz que quem não nasceu para servir, não serve para viver. É algo nesse sentido. Então, nós temos que realmente aprender a servir. Porque nós estamos aqui com esse intento, com esse objetivo. E cooperar sempre nas tarefas de auxílio ao próximo. Acho que não vai passar. Então eu agradeço imensamente a todos pela paciência, rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que possa no nosso dia a dia dar as condições para que a gente capte as intuições que nos chegam a todos os instantes desses nossos irmãos do plano superior, a fim de que nós possamos exercitar todos esses ensinamentos que adquirimos na noite de hoje, colocando-os em prática, para que realmente possamos nos tornar verdadeiros homens de bem, porque nós ainda estamos muito longe disso. Eu, pelo menos, estou muito longe disso. E eu peço a Deus, rogo a Deus todos os dias, faço meu exame de consciência todas as noites e vejo que ainda o caminho é longo, mas que Deus possa nos dar as ferramentas necessárias para que a gente possa exercitar com dignidade tudo isso que o Cristo espera de nós. Que todos tenham um bom resto de final de semana, com muita paz, com muita luz, e que a espiritualidade maior possa velar sempre por essa casa de amor, de paz, de equilíbrio, de serenidade, onde acolhe a todos com tanto amor e com tanta caridade. Gratidão a todos por mais essa oportunidade bendita. Gratidão sempre. Mais uma vez, fica aqui a nossa gratidão ao nosso irmão Wagner pela luz do aprendizado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que cada um de nós possamos alimentar nossa alma, então, com sentimento voltado ao amor, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus, sabedores que sabemos, estamos aqui na escola aprendendo a amar. Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus, nosso Pai, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho, a paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Gratidão.